Muito boa tarde. Está no ar o programa Revista da Semana, programa de 9 de abril de 2021. A Revista da Semana é um programa semanal na Diana FM com Silvério Cunha e José Faustino como comentadores. Depois de uma semana de pausa devido à Páscoa, estamos de regresso e vamos já avançar para os temas que marcaram a última semana, ou neste caso as últimas semanas, as últimas 2 semanas, e começamos com um dos temas que mais tinta fez correr, o facto de o Parlamento ter aprovado medidas sociais, apoios sociais, contra a vontade do Governo. O Presidente da República promulgou esses diplomas e o Governo decidiu avançar para o Tribunal Constitucional. O Primeiro-Ministro diz que os diplomas violam a Constituição porque impõem um aumento da despesa fixada no orçamento. Ora, começamos pelo Silvério Cunha. Boa tarde, a sua opinião sobre este tema. Boa tarde. Pois a minha opinião é a seguinte: o Tribunal Constitucional vai deliberar e, portanto, o que o Tribunal Constitucional deliberar é o que vai ser. Agora, a questão que se coloca foi mais nos argumentos utilizados pelo Presidente. Devo dizer uma coisa, que o Presidente, como e brilhante constitucionalista que é, e enfim é um dos grandes mestres do direito constitucional, disse uma coisa para o grande público que é uma inexatidão jurídica que só se compreende por razões políticas. Quando ele disse que o direito estava ao serviço da política e não a política ao serviço do direito, ele está enganado. Está profundamente enganado. Uma das criações da era moderna, precisamente do liberalismo, foi pôr a política ao serviço do direito. O direito controla a política, legitima a política. E, portanto, o Presidente, quando fez essa afirmação, foi uma afirmação sem pés nem cabeça por uma razão, porque é inexata, contraria toda a literatura, e ele próprio tem escrito sobre o assunto. Portanto, ele cometeu, eu não vou dizer que foi uma gafe, porque ele é mais brilhante do que isso, é uma pessoa muitíssimo inteligente e preparada. Ele quis foi falar para o grande público e dizer assim: não é lá porque um juiz diz não sei o quê que eu estou a pensar é nas questões sociais das pessoas concretas. Essa linguagem é uma linguagem que, claro, é utilizada muito pela esquerda e pela direita populista e portanto, faz parte daquilo que eu chamo a renovação do discurso do Presidente, que é no sentido de, com isto, quer dizer que temos que ligar às pessoas. Muito bem, mas era em tempos de exceção, podemos dizer que tem que se abrir exceções. O grande problema é que quem determina as exceções é como a questão da polícia, não é? Quem policia a polícia? Quem psicanalizou o primeiro psicanalista, não é? Essas perguntas que se fazem retóricas, mas que são assim, mas que são verdadeiras até certo ponto, quer dizer, nós não podemos dizer que, evidentemente, que qualquer decisão legislativa tem que estar enquadrada no sistema jurídico global que é ensinado pela Constituição e que é ela que depois faz a ligação com, digamos assim, a política. Ora, evidentemente que não pode haver, evidentemente, nenhuma norma que seja claramente inconstitucional, e a verdade é esta: a norma travão da Constituição é clara, é muito clara, às vezes é suscetível de interpretação uma norma ou outra, esta não é, diz lá claramente isto. Claro que o que acontece é que o próprio Presidente se encarregou de dizer: mas isto neste momento, o que ninguém se atreve a disse claramente aquilo que ninguém se atreve a dizer, que é, neste momento impõe-se isto porque é uma questão de realismo. Eu devo dizer o seguinte: eu compreendo e acho que deve haver apoios, deve haver formas de arranjar apoios dentro da lei, mas fora da lei, a meu ver, é uma coisa perigosa. Primeiro ponto. E será perigoso que o Tribunal Constitucional abra exceções. Primeiro ponto. Segundo ponto. Naturalmente que as exceções servem, evidentemente, para, digamos assim, acudir a casos concretos, mas eu creio que, digamos assim, deveria ter havido aqui capacidade para uma negociação dentro da Assembleia da República, e o António Costa dizer que a lei é também outra coisa que é perfeitamente antijurídica. A lei não é a lei, há leis contra o direito. Portanto, acontece que ele não devia ter dito isso. Não devia ter dito isso, a lei é a lei. Se emitir uma lei disparatada, a lei até pode ser inconstitucional, portanto também não tem sentido dizer isso, a lei é a lei. Claro que, portanto, eu acho que os dois exageraram escandalosamente, de um lado e do outro, com inexatidões. Agora, evidentemente o Tribunal Constitucional vai julgar, e o que eu acho que o que cometeram aqui de erro, e aí o Presidente tem razão, é que nós não devemos judicializar a política e, portanto, acontece que deveria ter havido aquilo que não há, porque o Governo está em minoria no Parlamento e deveria negociar no Parlamento, e termino dizendo que o que devia ter acontecido era uma prévia negociação, e essa prévia negociação faria com que, efetivamente, houvesse depois o entendimento do Parlamento em certos termos. É uma coisa que no nosso país não se compreende, é não haver a cultura de compromisso.
e os partidos puxam, isto deve ter que ver com o eleitorado português, de que devem achar que somos um bando de cretinos. Ora, acontece que eu detesto que me passem atestados de imbecilidade. Sucede que a cultura de compromisso é digamos, o aspecto básico de estabilidade de qualquer sistema político. Portanto, o governo que está em minoria, não tem maioria, melhor dizendo, tem que negociar, e ao ter que negociar, e os partidos que negociam com ele e aceitam, têm que fazer qualquer coisa que dentro da lei pudesse caber no âmbito da lei. Agora, acontece que houve ali uma espécie de mostrar ao governo que ele está em minoria, e então vai-se contra uma norma que, por acaso, na Constituição é clara, é uma norma de travão clara, que diz, não pode ser. Agora dizem assim, agora vêm os partidos da oposição dizer, não é bem assim, porque de outra maneira, pode-se pensar de outra maneira. Pois, mas isso era para ser feito antes. E antes é que devia haver uma negociação concreta. Portanto, acho que foi um erro terminológico do Presidente, um erro terminológico do Primeiro-Ministro e uma falta de prudência política do Governo, que deveria ter negociado muito bem isso na Assembleia da República com os outros partidos. Sobretudo com o PSD à direita e com e à esquerda, devia ter negociado isso. E seria fácil, estou convencido. José Faustino. Bom, com o devido respeito do professor Silvério Cunha, eu acho que o problema é muito mais complicado do que isso, embora tecnicamente concorde com aquilo que disse, aliás o senhor só me disse muito mais do que eu, mas aqui a Constituição e o preceito jurídico serviu apenas como pretexto para várias coisas que aconteceram. E o que aconteceu foi que o Dr. António Costa, como sabemos, e este governo, tem lives muito acentuados de Estado totalitário. Estou mesmo convencido que ele é totalitarista. A lei é a lei, é o exemplo disso. Não é lei, não é lei. Ele engana os parceiros e os parceiros, ao verificarem que havia ali um truque e a comparação para as indenizações e as correções deviam ser feitas tendo em vista o ano de 2019 e não o ano de 2020, juntaram-se todos e fizeram uma correção. Aliás, só para dizer isto, o próprio Ministro das Finanças veio dizer que a alteração que isso eventualmente poderá causar, que é uma coisa muito incerta, nunca irá além dos 400 milhões de euros. Ora, eu lembro que ano passado o Estado poupou 7 mil milhões. Portanto, com o atual orçamento, cobre perfeitamente a diferença. E eu, que não sou jurista, apenas como analista político, é aquilo que estou a fazer, tenho sérias dúvidas, mesmo do ponto de vista judicial, se não foi um truque e se de facto a cláusula travão está a ser incumprida. Porque desde que ela seja encaixável no orçamento previsto, não altera o orçamento. Claro que tecnicamente faz dizer que altera o orçamento. Claro. O que nós sabemos é que, o Partido Socialista tem sempre feito orçamentos inflacionados em que pensa gastar 400 e põe lá 800. Portanto, tem dinheiro e mais margem. O ano passado não precisou do orçamento complementar. Bom, portanto, a norma passaria, mas o doutor António Costa resolveu armar de birra, porque já tinha acontecido anteriormente uma coisa destas, e ele deixou passar, em prol, e lá está, da governação do país, e atendendo aquilo esfia um governo minoritário, desta vez resolveu não passar. E não passou, porquê? Não passou para fazer aquilo que ele costuma fazer, ver o que é que acontece, fazer uma espécie de um teste à oposição, a todos os outros que estão na Assembleia da República, e ao Presidente da República. Esticou a corda a ver o que é que acontecia, como fez da outra vez, se demitia e tudo isso. E o Presidente da República, sendo um brilhante constitucionalista, como todos nós reconhecemos, está careca de saber, como todos percebemos, que à primeira vista aquilo é inconstitucional. E, portanto, ele, de uma forma muito criativa e imaginativa, disse, de uma forma que só ele é capaz de fazer, eu não sou capaz de fazer, aquilo que eu disse anteriormente. Se o Governo quiser acautelar aquilo ali, e, portanto, não há necessidade de alterar o orçamento. Portanto, foi isso que ele disse no despacho dele. Mas, ao dizer isso, ele foi a jogo com António Costa, ao teste. Portanto, António Costa esticou a corda e o Presidente da República esticou a corda também, foi a jogo. Portanto, houve uma espécie
Não, podia aqui haver duas hipóteses. De se terem combinado e montado este número, já tem acontecido anteriormente, ou haver aqui um teste de medir forças de parte a parte, a ver o que é que acontece. E o que acontece foi isto, foi que António Costa veio fazer uma comunicação ao país, a gozar com o Presidente da República, completamente, o termo em bom português, a gozar com ele, a dar-lhe baile, em bom português, portanto, muito imaginativo, muita coisa, e tal, criativo e tal, dar-lhe baile, não é? O Presidente da República não gostou, e agora vamos ver, portanto, aceitou o jogo continua, e agora vamos ver uma coisa, portanto, e depois vem dizer já coisas, vem dizer que quer saber como é que vai ser até ao fim da legislatura, quer saber coisas, metendo também os outros partidos em jogo, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e também o PSD, o CDS e todos os outros. Bom, o que acontece aqui é que há um braço de ferro entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, um braço de ferro surdo, claro, dentro da diplomacia, porque o efeito do Tribunal Constitucional é treta, porque isto vai passar, isto tem uma aplicação de 6, 8 meses, em princípio, e porque depois com o desconfinamento deixa de se aplicar, e portanto, quando o Tribunal Constitucional se pronunciar, já perdeu o efeito, e normalmente o Tribunal Constitucional diz que o efeito é só daí para a frente e nunca com efeitos retroativos, portanto, para as pessoas não terem de devolver dinheiro ao Estado e por aí adiante. Portanto, não vai ter efeito nenhum. Agora, o que resta aqui para acabar a conversa é isto. Vamos ver é do que é que o Presidente da República é feito. Chegou aqui o grande ponto, e isto é que é importante. Claro que se calhar, porque nós os comentadores, jornalistas e comunicação social, deixa passar e tal, e a coisa é disfarçada. Mas a verdade, isto é o primeiro grande teste do segundo mandato do Presidente da República em que ele pode mostrar daquilo que ele é feito. Se ele é capaz de ceder, se cede mais uma vez ao Costa, ou se é capaz de resistir ao Costa. Eu aposto que ele vai perder. O Costa ganha. Portanto, ele vai ceder ao Costa. Esta é a minha previsão. Acha que não haverá, portanto, um Marcelo 2.0? Acho que não. Acho que não, porque ele não é capaz de resistir ao Costa. Porquê? Vamos ver. Ele agora esticava, e se for esticando, não vamos chegar ao fim do ano sem que o governo caia. E o Marcelo, por vários motivos que os analistas vão de arranjar, e por causa das sondagens, e por causa do vírus, e por causa das vacinas, e por causa disto, e por causa daquilo, e um mal a julgar ao outro, e não sei o quê. Ele não vai permitir isso e tal. Essa vai ser a desculpa, claro, que também vai servir a Marcelo para ir a jogo. Mas não vai cá haver Marcelo por 2 pontos, coisa nenhuma. Portanto, na minha opinião, ele vai ceder ao Costa. E o Costa está a experimentar a ver até onde é que a coisa vai dar. Portanto, vamos ver quem e eu estou como outro, desde que eu esteja enganado, porque de facto já é tempo do Presidente da República dizer ao Dr. António Costa, basta. Não, mais não, temos que ficar por aqui. Muito bem. O meu amigo está à frente de um governo minoritário e tem que respeitar as regras que costumam acontecer nestas circunstâncias. Tem que dialogar com toda a gente, tem que ser mais humilde. Você não pode ser ditador ou pró-ditador, não pode. Portanto, isto é de uma grande responsabilidade, porque o país vive, em termos jurídicos e funcionais, como se fosse uma ditadura. Isto é um Estado totalitário que aqui está. E mais à frente veremos, as medidas todas estão cá. E, portanto, isto é extremamente melindroso e gravíssimo. E o Presidente da República tem que ser o grande árbitro disto tudo. Vamos ver se ele cede ou não. Eu acho que sim. Muito bem, vamos lá então avançar para o próximo tema. Gostava de os ouvir sobre o início da segunda fase de desconfinamento. No início desta semana, mais alunos regressaram às aulas, foram reabertas as esplanadas, mas, no entanto, o índice de transmissibilidade da infecção da Covid-19 aumentou. Qual é o comentário que faz, Silvério Cunha? Bem, os especialistas tinham avisado que o índice iria sempre aumentar, mesmo que a pandemia diminuísse, não é? Portanto, acontece que isso do índice aumentar é tudo muito relativo e depende de circunstâncias que só os especialistas saberão explicar. Agora, o desconfinamento. Bem, o desconfinamento é por fases, é um desconfinamento que está previsto ser por fases. Agora, o que eu acho é que está a acontecer outra vez uma coisa que é óbvio, é evidente, que é que há desde as fotos que se tiram de todo lado, até inclusivamente o que eu já vi cá em Évora,
Acontece que as pessoas acharam que deixou de haver vírus. Eu ontem passei na esplanada, por acaso achei curioso que as pessoas até estavam relativamente próximas, e devo dizer que as pessoas estavam a falar, e eu até achei curioso isto, é que havia algumas pessoas que ainda traziam a máscara aqui por baixo, portanto aquela ideia de que, como se faz, consome-se, põe-se a máscara e tal, o resto estava tudo sem máscara, nem se viam as máscaras. E as pessoas, estão, uma vez mais, estão convencidas de que isto é assim, é normal, e vai ser assim. Não vai ser assim porque nós neste momento temos 6% da população vacinada, apenas 6%. Portanto, vai demorar muito tempo até atingirmos os 60%, 65%, 70%. E eu, com 6% da população vacinada, acho que o desconfinamento tem que ser muito cauteloso. Uma vez mais, verifica-se que há uma grande falta de cautela, quer dizer, eu acho que aqui, isto é uma questão cultural também, que tem muito a ver com isso, é uma grande falta de cautela e também cansaço, claro. E as pessoas estão cansadas e querem voltar à vida normal o mais depressa possível e, portanto, fazem o que podem por isso, mas isto vai ter, digamos assim, ainda vamos ver como é que vai parar aqui, onde é que isto vai parar. Porque uma coisa é, efetivamente, o R subir, como é normal que suba, isso não tem mal nenhum se houver o efeito, digamos assim, de imunização global for avançando. Agora, tem que avançar a uma quantidade que eu acho que está a ser largamente insuficiente. A mim tinha-me dito que a ideia era 100 mil por dia. Eu duvido que sejam cerca de ansiedades 100 mil por dia. Portanto, com 6% da população vacinada, mais uns meio milhão que apanhou o Covid, perde-se tudo. E depois, para terminar, pouco se sabe ainda sobre isto, por uma razão, porque agora vamos falar disso a respeito da vacina, este é um ponto de hoje, mas só para dizer o seguinte, pouco se sabe sobre tudo. Por exemplo, ninguém sabe ainda qual é o grau de imunidade que quem tem Covid fica com que grau de imunidade, fala-se uns em 4 meses, outros em 6 meses, outros dizem que as vacinas só duram 6 meses, portanto a questão é esta, ou a vacinação é maciça de forma a de repente haver logo o sistema, ou então haverá sempre o vírus endémico, porque quando uns são vacinados, nos outros já deixou de haver prazo de vacina. O prazo de vacina já terminou. Portanto, acontece que nós não podemos continuar assim. E, portanto, este sistema é um mau sistema e acontece que eu acho que tem que haver muito cuidado e muita graduação. José Faustino, a sua opinião? Não, eu acho que estas coisas que o professor Silvério Cunha está a dizer é natural que aconteçam, não é? Portanto, eu não sou especialista em nada, mas ou em muito pouca coisa. A nossa função aqui é um bocado generalista, não é? Portanto, temos de falar sobre as coisas todas, enfim, com algum conhecimento e com alguma responsabilidade que temos em estar aqui. Observadores. Sim, mas com alguma responsabilidade, enfim. Claro. O que é que acontece? Eu penso, os psicólogos responderão a isto, eu não sou capaz de responder, eu falo apenas por observação que tenho da vida e da experiência. Eu acho que as pessoas, desde o princípio, interiorizaram esta questão da pandemia de forma diferente, porque as pessoas são todas diferentes umas das outras, como bem sabemos. E desde o princípio que há pessoas como eu, que têm um medo do vírus tremendo, são picuinhas tremendo eu não tenho por defeito, não sou picuinhas, mas com isto do vírus desinfeto, lavo as mãos não sei quantas vezes por dia, desinfeto-me, pego numa coisa para vir-me desinfetar, ainda meto muitas coisas ali de quarentena, máscara, estou sempre a olhar para os narizes dos outros fora das máscaras, às vezes também me esqueço, não ponho a máscara, ainda nem interiorizei também esta situação que vivemos há um ano. Às vezes parece que ainda estou de antes, ou no que será o futuro. Mas há outras pessoas que não. Há outras pessoas que não interiorizaram bem isso. Não é uma questão de medo ou não medo. O medo poderá justificar isso. É uma questão de ter interiorizado bem o problema, não é? Portanto, há pessoas mais aventureiras, mais ou menos sorte, e tudo isso. E essa, quando há mais aperto, claro, elas não se podem expandir tanto, quando há mais abertura, esse tipo de atitudes, essas pessoas mais aventureiras, chamemos-lhe assim, rapidamente se manifestam. O que é certo é que eu assisti, continuo, fiz sempre isto, o meu passeio higiênico quase todos os dias, ando por aí, e o que verifico
é que as alterações não são grandes. As pessoas mais ou menos voltam para casa e tudo isso. Claro, entrou-se na primeira fase de desconfinamento e verificou-se a ida para as escolas, tudo isso, obrigou um maior movimento de automóveis, tudo mais. Agora, com esta segunda fase, verifica-se que aquilo que o professor Silvério Cunha está a dizer. O pessoal junta-se nas esplanadas, bebe uma cerveja, tira a máscara, já não põe a máscara, continua, depois de seguida fuma um cigarrito e tal, e a coisa está por ali. E como seria de esperar, e como todos os especialistas disseram, acho que já toda a gente percebeu. Juntam-se mais do que 4 em cada mesa. Exatamente, quer dizer, às tantas até nem se consegue definir, até mesmo a autoridade de chegar. E eu acho que a polícia em Évora tem funcionado bem, daquilo que tenho visto. Observa, não deixará de chamar a atenção, mas lá está, 2 em cada mesa ou 4 em cada mesa. Mas, lá está outra mesa de amigos, eles vieram mais, às tantas já não se sabe quem está na mesa de quem, aquilo está um bocado baralhado, não é? As mesas. Sim, se não se juntam as mesas, juntam-se eles uns com os outros, eles e elas, enfim, não podemos aqui fazer discriminações. Portanto, ou seja, há uma descontração, há uma abertura, isso é tudo normal, isso é tudo normal. E é normal que o número de infectados suba, não é? E até é provável, também não é nenhuma novidade, andamos aqui a discutir se é a terceira, se é a quarta vaga, eu também estou com uma outra dor de barato, chamemos que a próxima que vier será a quarta. Eu acho que a segunda e a terceira que se foram a mesma, só variou porque houve, lá está, vamos chamar mais ou menos confinamento, mas muito bem, também não é por isso que aí vamos, a quarta, poderá haver uma quarta vaga, por isso. Eu tenho muitas dúvidas, e nisso acompanho os especialistas, sobre a abertura do secundário e de níveis do ensino mais para cima, mais superior, porque aí a rapaziada já tem um comportamento mais adulto, já começa a haver outros perigos dentro do princípio que temos estado a falar, e que o professor Silvério Cunha muito bem interpretou, não só nas esplanadas, mas noutros sítios, e de facto agrava a subida. E também não é preciso ser um grande cientista para perceber que isso vai aumentar o RT. Falámos aqui que os parâmetros escolhidos podiam ter sido os melhores, mas o que é certo é que são esses. E até aqui andávamos sem Reina Roca e agora temos parâmetros. Portanto, valem o que valem, já se sabia que isto do RT é sempre complicado, já se retificou aquele cubo, aqueles quadrados, já se lhe deu umas tonalidades de cor um pouco diferentes, porque o problema, e de uma forma muito simples, é este. Ora, se o RT fosse sempre abaixo de 0, perdão, abaixo de 1, portanto, quando é 1 é porque está igual, se for abaixo de 1, o que é que vai desaparecer? Desaparece a pandemia. Ora, se há uma abertura, em termos de confinamento, há um maior número de infecções. Havendo um maior número de infecções, sobe o RT. Não é preciso ser cientista para perceber isto. Isto é básico de matemática, não é? Se o limite será 1, será 1,2, isso eu não sei, não discuto. Há um parâmetro para a gente se agarrar a ele e para verificar. E eu acho que o caminho está a ser bem feito. Agora, e se for preciso, também tem que se retificar e ver tudo isso. Porque, só para finalizar, o critério do RT também não é tão disparatado como tudo isso. Porque como isto tem um tal aumento exponencial que é muito rápido, já não se percebe, quando o RT aumenta, rapidamente pode dar um salto e virar de facto para uma vaga. E aí depois tem que fechar tudo de repente, não é? Até porque, como é de 15 em 15 dias que tomam as medidas, pode ser um caso complicado. Por isso é que este índice foi sempre apresentado e o governo escolheu como um deles. Claro que eu tenho quase a certeza que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde andam muito mais atentos a outros 2 índices, que é o número de internados em enfermaria e em cuidados intensivos, do que propriamente nisto. Porque esses também contam. E, portanto, as coisas, com um ou outro erro, como sempre disse, temos a infelicidade de nunca fazer as coisas perfeitas, e também faz parte da vida não fazer as coisas perfeitas, mas as coisas estão a seguir o seu curso normal e ainda estamos longe, na minha opinião, do problema estar resolvido, a vacinação está longe, não está a correr bem, já falaremos disso a seguir, e portanto, a esse nível a coisa
está a caminhar dentro do ponto que devia correr. Parece-me a mim que seria de mais prudente, e só a minha opinião, com toda a franqueza, eu não iria, se calhar, até ao final do ano letivo, abrir o secundário nas universidades com ensino presencial. Embora pudesse haver algumas exceções para exames e essas coisas assim, e provas e algumas exceções que eu não sei, não me meto nisso, mas não abria de par em par. Aliás, estamos a verificar que a maior parte dos surtos estão a acontecer nas escolas. O que é normal, é natural que isso aconteça assim. Vamos lá então para o próximo tema. A AstraZeneca, a vacina anglo-sueca, voltou a ser notícia esta semana, com uma pessoa ligada à Agência Europeia do Medicamento a reconhecer que pode haver ligação entre os casos de coagulação no sangue e a vacina, mas a Europa não chegou para já a um consenso sobre que limitações pode dar ao uso da vacina da AstraZeneca. Silvério Cunha. Bom, a Europa, começo pela questão da Europa. A Europa, de facto, correu tudo mal, porque a Europa anda. Aliás, aquele episódio que hoje não falamos aqui, escandaloso, de Erdogan a não dar uma cadeira à Ursula von der Leyen. Pera, professor, desculpe lá interrompê-lo. Ele já se veio desculpar, ainda ninguém o desmentiu. Não era o que faltava. Agora, não era o que faltava. Não se pediu desculpa. Ele disse, meus caros amigos, quero informar que a Turquia cumpriu com as indicações do protocolo da União Europeia. Pois, a gente pusemos todos como nos indicaram. Deixa-me acabar. Não, o Presidente do Conselho é que passou a finta à Presidente da Comissão. Eu ia dizer o seguinte, é que, portanto, a minha crítica à Europa tem a ver com isto, é que eu não sei se fico mais desolado com a atitude do Erdogan se com a atitude do Michel. Não, o Erdogan não tem nada com isto. Não, o Erdogan tem sempre. Não tem, desculpe lá. Isso está a ser discutido a nível europeu, porque ela não gostou e com toda a razão. Não foi a Turquia, não. Eu estou a dizer que eu estou desiludidíssimo também com a atitude do Michel, portanto acontece do seguinte. Ou seja, em suma e concluindo, só para dizer que a Europa é uma trapalhice completa a esse nível, porque os países não se conseguem tornar de uma forma clara. E também porquê? E agora entramos aqui na questão da vacina. Bom, eu ontem vi por acaso, vi em dois canais diferentes, um estrangeiro e um nacional, uma comparação dos casos que houve com as várias vacinas e portanto, e o número de vacinações. Atenção, houve muitos casos com a Pfizer, deve dizer-se, muitos casos com a Moderna, menos casos com a Moderna, porque também há menos vacinas da Moderna, e casos com a AstraZeneca. Portanto, eu vi que, na verdade, houve sempre casos complicados com todas as vacinas. Deve dizer-se também que estamos a falar de facto, casos residuais, é evidente, casos que são dramáticos e trágicos quando se concretizam em mortes, mas, por exemplo, com o Reino Unido teve 7 mortes, com 18 milhões de vacinações. É evidente que a questão que se coloca a percentagem é de facto mínima. Há acidentes muito raros com outros medicamentos, e, portanto, se nós fôssemos fazer uma comparação de acidentes ou incidentes de saúde que há com a toma de alguns medicamentos, com a toma de várias vacinas e com estas, evidentemente que nós chegaríamos a conclusões relativamente semelhantes. Embora eu acho também, simultaneamente, que deve haver aqui todos os cuidados e investigações para se apurar o que se passa, efetivamente o que se passa. Porquê? Porque até já com a Johnson & Johnson também há problemas. Mas eu por acaso vi e verifiquei isso. A Pfizer, por exemplo, teve 33 casos com 54 milhões, por exemplo. A AstraZeneca teve não sei quantos casos com 17 milhões. A Moderna teve muito menos casos, mas também teve 8 milhões só. Portanto, as proporções andam mais ou menos iguais. O que eu penso é várias coisas agora e que têm que ser ponderadas no ponto de vista. Primeiro ponto, provavelmente a investigação científica agora vai ser apurada, vai-se fazer um estudo sério, os cientistas, como se as vacinas foram muito rápidas a obter, certamente têm efeitos secundários,
certamente vão ser melhoradas. Eu estou convencido que as vacinas com o tempo serão todas melhoradas, como tem acontecido com todas as vacinas em geral, é bom lembrar isso, todas as vacinas em geral, havia aquelas vacinas antigamente que davam para X tempo, e hoje essas vacinas até dão para a vida toda, portanto, o mundo a esse nível tem evoluído imenso, a medicina tem evoluído imenso, e eu estou convencidíssimo de que os inconvenientes que tem havido com o caso destas vacinas, primeiro, geral, e segundo, vão certamente melhorar. Portanto, eu penso que vai haver uma melhoria. Agora, é claro, o que me espanta a mim é mais ter-se levantado o problema com a AstraZeneca e não com as outras, porque, pensando bem, as percentagens não andam muito longe umas das outras. Em termos significativos, não andam muito longe, não. Não andam. Andam, professor, andam. Não tem nada a ver. Não. Ouça, deixa-me dizer uma coisa. Os casos da Pfizer, por exemplo, a princípio, houve muitos casos e houve muita gente que se queixou. E acontece que na altura não se disse nada porque era a vacina que havia, estava toda a gente mortinha que houvesse uma vacina. Há também aqui muito mediático. Como lhe disse, houve 33 casos, 54 milhões, a AstraZeneca teve 20 e tal casos com 17 milhões, assim uma coisa. Portanto, as percentagens para mim, neste caso, são, todas elas, os cientistas são unânimes disso, todas elas estão dentro daquilo que é o 0,000 e depois vem um número qualquer. Isso parece-me claro. E, portanto, a mim parece-me que todos os medicamentos, aliás, têm esse problema, e há pessoas que, inclusivamente até há doenças em que, se a pessoa tomar um medicamento qualquer, pode até morrer sem saber. E faz parte das bulas. Então a gente sabe que se lemos a bula de um medicamento, até verificamos que vem lá uma data de contraindicações de toda a espécie. Portanto, eu até nem gosto de ler as bulas porque já sei que depois fico a pensar, mas então que diabo que é que isto é assim, que diabo que é que isto é assado e tal. Bom, portanto agora, que eu acho então que deve haver uma investigação, deve. A AstraZeneca havia uma grande esperança nela, deve dizer-se, é bom lembrar que foi uma grande esperança. Agora, evidentemente, eu não fico satisfeito porque no Reino Unido, em 18 milhões de vacinas, houve 7 casos mortais, em 18,1 milhões de vacinas, é evidente que não fico satisfeito com isso. Portanto, é evidente que eu acho que esses casos têm que ser todos investigados, todos sem exceção, até para saber qual é a correlação e se há alguma correlação especial. Eu devo dizer que conheço, por acaso, uma pessoa aqui em Évora que foi vacinada com a AstraZeneca e que teve com as 2 doses. Agora parece que a grande questão é com a segunda dose. Agora o governo disse já que se pode tomar a primeira, que já dá 70% de imunidade, e a segunda pode vir a tomar-se uma outra vacina, que é uma coisa também que é nova. Dá a impressão que as vacinas antes não parece que serem incompatíveis umas com as outras, mas já não são. Mas eu até lembro... Deixaram de ser? Pois, deixaram de ser. Pois. Agora, acontece que eu devo também dizer que houve outros casos muito especiais, o caso, por exemplo, da Eslováquia, de Israel, onde, por exemplo, usaram muito, por exemplo, a Sputnik V na Eslováquia, e que agora está a ser uma tragédia, estão a confinar tudo, um mês inteiro. Israel, que fez uma magnífica campanha de vacinação, está neste momento com um mês inteiro de confinamento total, o que quer dizer que nós ainda continuamos a saber pouco de vírus. E, portanto, isto é o avanço da ciência, é o tentativa e erro. Vai havendo tentativas, vai havendo erros, vai fazendo isto, vai fazendo aquilo, pronto, é assim. Todos nós lembramos, não, o Sérgio não, mas o José Faustino lembra-se daquele caso, da talidomida, lembra-se, aqueles casos que houve com a talidomida, que dos anos 60, que provocou milhões de pessoas com deformações, etc. Mas isso só se descobriu uns anos depois já. Exatamente. Já havia milhares de pessoas sem braços. Foi a correlação só estabeleceu uns anos depois. Portanto, eu estou convencido que é o que vai acontecer com estas vacinas. Mas estava eu a dizer, eu conheço por acaso uma pessoa que foi vacinada com a AstraZeneca cá, e que me contou que na segunda dose ela esteve bastante aflita, sentiu-se muito aflita. Ela faz parte de um grupo de risco, foi tomada a vacina e ela sentiu-se muito aflita exatamente com aqueles sintomas que nós vemos nas televisões. Ela disse isto há mais de 3 semanas. Portanto, antes de levantar a questão da AstraZeneca, a dizer-me, eu estive muito aflita, com as dores de cabeça, com as pernas não sei o quê, tudo isso, ela contou. Claro que, por exemplo, outras vacinas eram outras reações, eram, por exemplo, reações de grande fadiga, durante 3 semanas, ninguém sabe porquê, essas coisas assim. Portanto, eu penso que neste momento é assim, neste momento vai ter que se improvisar um bocado, e os cientistas vão ter que meter mãos à obra para estar a estudar a sério o que está a acontecer, embora eu pense que isto não é propriamente uma questão só da AstraZeneca, é uma questão que envolve todas as vacinas, envolverá a fórmula ativa com que se utiliza, as técnicas, e envolverá também a natureza do vírus, porque este vírus de facto deve ser diferente também.
Embora haja pessoas que eu conheço, uma pessoa, por exemplo, que não pode tomar a vacina contra a gripe porque fica uma semana inteira de cama e deixou de poder tomar a vacina contra a gripe, por exemplo. Eu tomei a vacina contra a gripe e não sinto nada, pronto. Agora, evidentemente que isto deve ser investigado, deve ser bem investigado o quanto antes, com muita rapidez, porque o processo de vacinação não pode parar. Claro que, por fim, para terminar, quando a Agência Europeia do Medicamento diz, todos dizem que as vantagens são superiores aos riscos, é por uma razão muito simples, porque de facto o caso britânico é um caso claro. 7 mortos em 18 milhões,1 de vacinações. Faça-se a proporção e vê-se que de facto é reduzida. Mesmo que sejam 7 atribuíveis à vacina. Se nós fizermos todas essas correlações, verificamos que são correlações sempre mínimas. Agora, claro, podem acontecer, podem, e qualquer um de nós pode infelizmente fazer parte da estatística, como eu costumo dizer, não é? A estatística é muito bonita, mas todos nós podemos fazer parte da estatística. Portanto, eu acho que não devemos dar digamos assim, uma grande importância, digamos assim, para já a isto, neste sentido. Importância, sim, é ao resultado daquilo a que vão chegar os cientistas. Esperemos que sejam resultados que possam ser aproveitados e que possam ser rapidamente esclarecidos e as vacinas possam ser transformadas. José Faustino. Bom, a minha opinião sobre as vacinas, não perto nem de longe, coincide com a do professor Silvério Cunha. E o que está a passar é gravíssimo justamente com a vacina da AstraZeneca. Porque, e aliás, a gente sabe, do modo geral, aquilo que o professor Silvério Cunha disse, os efeitos de todos os medicamentos, está certo, aquilo que ele disse, isso está para todos. Aliás, outros casos das outras vacinas só começaram a aparecer depois de dezenas ou centenas de casos da AstraZeneca. Pois é que começaram a falar neles, por uma razão muito simples. Porque a AstraZeneca foi a melhor, que é mais barata, foi a que eles compraram mais e é com que estão mais comprometidos. Mas é a que está a dar mais problemas. E agora vamos ver só aquilo que temos conhecimento. E eu faço aqui já um apelo, não façam de nós parvos nem crianças. Porque o que é que aconteceu? Chegou-se a saber, e se eu vi mal, eu sei aquilo que toda a gente sabe. O que se disse foi isto. A vacina da AstraZeneca não foi testada em maiores de 60 anos. Tem poucos testes, tem pouca análise. Saiu a norma, então vamos dá-la a pessoas menores de 60 ou 55 anos. Isto é um facto. Se eu estiver mal, digam-me. Passados uns tempos, quando começaram a aparecer os factos, o que é que aconteceu? Começam a aparecer coagulação do sangue, efeito secundário, que é o mais grave, pessoas que até que morreram, tudo isso, e uma certa situação. Onde é que elas apareceram? Sobretudo em gente de meia idade, abaixo dos 50 ou dos 60 e dos 65 anos. Foi o que disseram. Não é difícil de concluir que foi aqueles que levaram a vacina mais. Portanto, penso que será evidente, é onde aparece mais casos. Isto é a conclusão minha. Terceira fase da situação. Agora, como aparece mais nos outros do que nos velhos, eu sou velho, não tenho problema nenhum, não gosto de ficar dos idosos, ou os velhos, os velhotes, enfim, não tem mal nenhum. Então é só para os velhos. Portanto, esta não se é para os velhos. Portanto, a que não servia para os velhos, passou a ser para os velhos. Como o Sr. Silvério Cunha disse, quem tomava de uma vacina tinha que tomar a segunda dose da mesma, agora não. Porque como gastam tudo nos velhos, os novos mudam, já podem mudar. Não brinquem comigo. Não brinquem comigo, que eu não gosto de brinquem comigo. Quer dizer, isso não é conversa nenhuma. O argumento... Nem explica, desculpa, José Faustino, nem explica cientificamente porque é que não fará mal às pessoas mais idosas, ainda não li nenhuma explicação, e fará mal aos mais jovens. Foi porque deu mais casos nos jovens que elas estavam a levar. Mas isso não é uma explicação científica. Claro que não, e ainda há outra explicação também que ninguém nos deu. Portanto, a AstraZeneca não tinha número suficiente de análises feitas com os mais velhos. Mas agora já tinha tempo de os ter feito. Fez ou não fez? Se não fez, porquê é que não fez? E se fez, quais foram os resultados? Este é o ponto. E agora repare-se no seguinte.
Por exemplo, a Alemanha já está a encarar a hipótese de desfazer das AstraZeneca e comprar a Sputnik aos russos. Portanto, isto são tudo coisas que nós sabemos. No entanto, não se sabe bem quais são. Diga? Cujos efeitos, no entanto, não se sabem bem quais são. Sim, mas pronto. Agora, o que está à vista é que a AstraZeneca está a dar problemas, porque uns já suspenderam, outros suspenderam. Agora, uns tomam uma medida, outros tomam uma medida. Isso já, todos conhecemos o cenário. Por exemplo, os espanhóis é só na meia-idade, para cima dos 65 não, e abaixo dos 55 ou dos 60 sim, portanto só há ali uma janelazinha onde elas podem ser aplicadas e, portanto, e cada um faz aquilo que entende. Agora, em França, por exemplo, acho que resolveram o problema muito bem, as pessoas podem escolher a vacina. Em Portugal, e cá estão os lives de totalitarismo, também que existe na Europa, e isto é grave, as pessoas não têm liberdade para escolher a vacina, mas acontece que eu vou ter, porque o Dr. Costa a mim não me injeta a vacina que ele quer, ele toma lá a que ele quer, não sei qual que ele diz que é da AstraZeneca, mas eu não acredito, só vendo, e agora não sei o que é que ele vai levar, era de homem levar a da AstraZeneca outra vez, assim é que eu queria ver. Portanto, o que vai acontecer, e isto é evidente, eu não nas redes sociais, nem estou nas redes sociais, mantenho na minha linha, sou jornalista e com toda a responsabilidade que isso traz. A vacina deu problemas, eles empurraram as vacinas para os velhos. Esta é a conclusão política que se pode tirar daqui. O resto é tudo conversa. E se eu estiver enganado, demonstrem o contrário. Por que motivo é que eu não posso escolher outra vacina? Se há pessoas que não têm problema nenhum, levam-na, não têm problema nenhum, escolhem-na. Porque o argumento científico, que não é médico-científico, é estatístico-científico, que os efeitos positivos são muito superiores aos negativos. Isso não é prova de coisa nenhuma, isso não tem nada a ver com medicina. Imagine-se que chega à conclusão que um medicamento, uma vacina qualquer, que em 1000 mata uma pessoa. Esta vacina não pode ser consumida, tem que ser retirada do mercado. Basta matar um, não serve. Portanto, este medicamento não serve. Portanto, essa desculpa não serve para nada. Porque eu também posso fazer outra leitura, que é, se eu não levar vacina nenhuma, e de escapar também, se calhar, numa percentagem mínima, mesmo que as coisas sejam agravadas, se calhar está em pé de igualdade com o risco de levar a vacina. Portanto, eu posso escolher. Portanto, se calhar não perco nada em levar a vacina. Portanto, agora, não brinquem com as pessoas, nem tratem com as pessoas como criança. E, finalmente, lamento profundamente que a Europa não tenha resolvido isto tudo dentro do mesmo alinhamento e tenha a capacidade de enfrentar a realidade e dizer, de facto, esta vacina tem problemas, mas temos-la para ser utilizada, vamos utilizá-la, mas é voluntária a sua utilização. Quem quer arriscar, arrisca. Vamos ter mais atenção na sua aplicação, vamos ver o que é que acontece, vamos acompanhar melhor as pessoas, tudo isso. Agora, não descarregue a vacina que deu problemas para os velhos. Portanto, só os velhos é que levam esta vacina. Portanto, eu acho uma medida completamente discriminatória e totalitária. Eu próprio não sei ainda se levarei esse não, quero ouvir a opinião do meu médico sobre isso, costumo fazer assim, quando se trata das coisas, acredito nos médicos, tenho que ouvir o que é que eles dizem, mas estou muito cético em relação a essa situação. O argumento de que são muito mais as vantagens do que os problemas, para mim, não colhe. Tem que me dizer outra explicação médica, e tem que ser um médico a dar-me. Até a ter, não leva a vacina da AstraZeneca. E acho que toda a gente deve ter liberdade para tomar medidas e tudo. E mais, outra prova vergonhosa de totalitarismo é quem não quiser levar essa vacina, é castigado e vai para o fim, como se faz aos miúdos. Isso é vergonhoso. Se a pessoa não quer aquela vacina, pode ter que esperar 2 ou 3 dias, ou uma semana, quiçá um mês, mas não perde-se, não vai para o fim. Não vai depois dos miúdos de 10 anos. Concordo. Isso é totalitarismo. Peço imensa desculpa. Muito bem. Eu até me admiro, e deixa lá ver o que é que acontece, eu não estou a fazer apelos nenhum a isso. Até me admiro como é que as pessoas não se revoltam. Andam aí de bandeiras e de coisas, por isto e para aquilo, sem importância nenhuma, e este tipo de coisas passa-lhes completamente ao lado.
Isto é uma coisa vergonhosa que está a acontecer. Muito bem, vamos lá então avançar. Ainda temos vários temas em cima da mesa, estamos um pouco mais da meio do programa. Ora, colocava agora a vossa, enfim, a vossa opinião, o tema das eleições autárquicas deste ano, com a apresentação nas últimas semanas de vários candidatos à Câmara de Évora. Ora, já sabíamos que o PSD vai candidatar Henrique Sinsim em coligação com o CDS-PP. Mais recentemente foram divulgadas as candidaturas do PS, liderada por José Calixto, do Chega, do Partido Chega, o candidato é Humberto Baião, e Raul Rasga, que é o candidato do Bloco de Esquerda. Silvério Cunha. Bom, eu não conheço suficientemente as pessoas para fazer apreciações. Eu disse que a única pessoa que conhecia, enfim, pela prática, é o atual Presidente da Câmara, claro, Carlos Pinto Sá. Num programa anterior em que falámos nisso, eu disse que, enfim, o Dr. Carlos Pinto Sá tem uma vantagem sobre os outros candidatos, que é a experiência acumulada e o facto de ser uma personalidade de implantação regional, não apenas local, e, portanto, enfim, é um daqueles dinossauros autárquicos, não é? Portanto, está cá há muitos anos. Agora, eu vou para uma questão que é a questão, a ver, central, que é esta. Ser autarca, seja de um pequeno concelho, seja de uma grande urbe, implica sempre, na devida proporção, uma coisa importante que é uma visão, digamos assim, da autarquia. Claro que, vamos cá ver, agora aqui há várias coisas que contam. Quando nós dizemos muito que nas eleições autárquicas o que conta é a proximidade com o presidente, estamos a admitir uma hipótese, que é o presidente não saber nada do que é, por exemplo, uma autarquia, não ter uma visão de urbanismo, não ter uma visão de ecologia, não ter uma visão sobre várias coisas que ainda são importantes e não ter uma visão para a sua autarquia. Que eu acho que todos os candidatos têm que ter uma visão para a sua autarquia, têm que explicar porquê e como é que vão fazer. Porque se depois se fixam no seu staff, claro que isso aí é que é, curiosamente, o grande defeito que se aponta hoje na política, que é a tecnocracia. Ou seja, as pessoas podem ser até as melhores do mundo, mas depois são os tipos nos gabinetes fechados que vão fazer tudo. Portanto, um candidato autarca a uma autarquia tem que ter uma visão da autarquia. E uma visão da autarquia não é uma visão do mundo bem entendida, tem que ser Confúcio. Mas tem que ter uma visão do mundo neste sentido, uma visão da autarquia neste sentido. Tem que se dizer qual é o projeto de desenvolvimento da autarquia, que meios pode ter, pontos fortes, pontos fracos, onde é que ele vai buscar recursos, quais são as prioridades, o que é que ele pensa do ponto de vista, tem que ter conhecimento, até tem que ter alguns conhecimentos que hoje são mais complexos do que se julga, e ele naturalmente não pode ser especialista em tudo. Para isso é que é o staff. Mas temos de estar conscientes disto. Uma pessoa que não tenha um bom staff, ou uma pessoa impreparada, é uma pessoa que ficará sempre muito limitada. Se não tiver um bom staff, é porque de facto fica limitado, não consegue levar a cabo a sua política, porque não tem conhecimentos para tudo. Se for uma pessoa muito limitada, fica nas mãos do staff, e nessa altura é responsável por coisas que ele desconhece. Portanto, é evidente que isto é o grande teste que se tem que fazer aos candidatos autárquicos, como de resto aos candidatos nas eleições gerais para o país, etc. Portanto, as pessoas têm que ter uma visão das coisas. Portanto, o que eu espero agora dos candidatos autárquicos, incluindo o atual Presidente, naturalmente, que nesse aspecto ele certamente não se esquece disso, é o que é que ele programaticamente, qual é o diagnóstico que ele faz da cidade, o que é que ele acha em que a cidade está mal, ou está pior, ou não melhorou o suficiente, em que é que pode melhorar e em onde é que ele pode pô-la como um polo de, digamos, de desenvolvimento maior do que aquele que vai deixar, digamos, a atual direção autárquica, mesmo que seja o mesmo autarca a ganhar as eleições. Portanto, a meu ver, a questão que se põe é esta. E eu devo dizer que até agora só pude ver, sinceramente, só vi numa página do Facebook, digamos, a candidatura do Dr. Henrique Sinsim, devo dizer, o que ele propõe e tal, com pessoas jovens, etc., o que ele propõe, portanto, pronto, e comecei a perceber que ele até tem uma ideia. Claro que o Dr. Carlos Pinto Sá, uma ideia também terá, estou convencido disso. Os outros partidos, não sei nada, não sei qual é, digamos assim, não basta um manifesto. Para mim não basta um manifesto, tem que ser um programa, e a autarquia, e as eleições autárquicas têm uma característica, com isto a cabo, muito especial. É que as eleições autárquicas, como são muito próximas e muito mais reduzidas em termos territoriais, têm uma vantagem para nós eleitores. É que nós podemos exigir uma maior compreensão daquilo que se quer fazer. Se um candidato me dissesse assim, quero fazer ali no Rocinho, lá no Palácio de Congressos, eu dizia logo, Deus me livre, pois já daqui.
Se ele disser que quer melhorar um aspecto fulcral, digamos assim, da cidade, neste ponto, neste, eu percebo o que ele quer fazer. Portanto, digamos assim, as autarquias, excetuando talvez Lisboa e Porto, que são autarquias muito grandes e que têm já, digamos, aquilo que eu chamaria de uma dimensão de mini-estado, até certo ponto, mas nas outras autarquias pode saber-se o que é que o candidato que se propõe quer dizer e quer fazer. Portanto, também é obrigação dele pormenorizar o que quer fazer, para depois nós podemos dizer assim, fez, não fez, fez aqui, não fez acolá, faltou nisto, não melhorou naquilo, ou melhorou e fez bem e fez mais. Portanto, podemos mais facilmente aplaudir ou, pelo contrário, não aplaudir aquilo que de facto ele se propõe fazer. Portanto, nós, eleitores, devemos exigir isso aos candidatos. E acontece que eu até Muito ver bem. isso, não pronuncio sobre, digamos assim, os pontos interessantes que possa haver nesta ou naquela candidatura. José Faustino. Bom, o Portugal atravessa, especialmente Portugal, como toda a Europa, uma crise complicada que se mantinha já anteriormente, vendo a outra crise, e como dizia o ministro Gaspar, não há dinheiro. Portanto, há 3 palavras, não há dinheiro. E não havendo dinheiro, carece de uma grande imaginação a um candidato a uma autarquia, especialmente a uma Câmara, com a importância da Dévora, e com as responsabilidades que tem, património mundial, o seu centro histórico, essas coisas todas. Enfim, tem que ser uma leitura, e é isso que o professor Silvério Cunha quer ver, que é um programa, quer dizer, tem que ser uma coisa mais fina, tem que ser mais fina, tem que ir muito ao pormenor, onde é que vai atuar, ao concreto, porque ao concreto, mas o concreto em termos de pensamento, não é claro. Não é o concreto de botão armado. Não. Seria péssimo. Ora bem, não é, eu gosto muito de botão armado, adoro a construção e tudo isso, mas tudo no seu sítio, claro, quando não tem nada contra o botão armado, mas não há hipótese, não há dinheiro para fazer botão armado, só uma coisinha pequenina, ali uns vasos, umas coisas, isso pode-se fazer, mas a coisa mais fina é que tem que ser jogada. E o que acontece é que não há grande desenvolvimento, não há grandes pensadores da cidade, há, de uma forma geral, generalistas da política que têm uma ideia geral como é que se governa, e concreta, e de saber como é que se governa, o caso do atual presidente, o caso do candidato Calixto, como é que se governa uma Câmara, porque já o fizeram. Claro, uma coisa mais pequena era Montemor, Reguengos, mais pequena é Évora é maior. Em termos de experiência, o atual presidente está à frente, naturalmente. Mas, portanto, eles já sabem adquirir uma certa especialidade em gerir as autarquias, mesmo com essas dificuldades e tudo isso. Depois, os outros partidos não apresentam, nem têm ninguém especialista, com uma outra exceção, nos programas da rádio, etc., que apresentam soluções, crítica disto, se faz ou aquilo, enfim, as coisas, a espuma dos dias que vão passando e tudo isso. Mas não há um pensador da cidade, quer dizer, se nós não temos um pensador do país, não sabemos para onde é que o país vai, é um país sem rumo, na minha opinião, muito mais difícil é ter um rumo para a cidade. Portanto, e esses pensadores, e quem poderia fazer isso está entretido no dia-a-dia, etc., a fazer essas coisas. Portanto, não há um pensamento, os partidos não têm uma ideia estruturada sobre sobre a cidade. E quando chega a esta altura, o que é que eles vão fazer? Vão arranjar uma figura pública que lhes pareça ter credibilidade e que aceite o desafio para ser candidato. Este é o ponto. Então, chegados aqui, quem é que nós temos? O Partido Socialista foi buscar o candidato Calixto de Reguengos, com a experiência de Reguengos, não conhece Évora, não tem nada a ver com Évora, vem cá muitas vezes, com certeza, teve a infelicidade de furar a fila com a questão das vacinas, ou não, isso nunca ficou bem claro, mas tudo indica que sim, eu dei sempre o benefício da dúvida, mas hoje estou sinceramente, tendencialmente, mais para o lado que foi habilidoso do que propriamente para o outro lado do inocente,
Mas fica sempre a suspeição em cima disso, e não será isso que o vai prejudicar por coisa nenhuma. Pode também passar a que eu posso entender como uma pessoa previdente, não é? Depois, por ordem, aparece, não sei se mais ou menos penso o doutor Henrique Sinsim. Eu conheço-os todos, uns melhores que outros. O Henrique Sinsim, aquilo que sei, é que é uma pessoa com ideias estruturadas, arrumadas, é um pensador, é um rapaz que tem pensado, um rapaz, peço desculpa, ele é mais novo que eu, não me levará a mal de eu tratar assim, com toda a simpatia e amizade. Que pensa estas coisas, tentado em grupos de reflexão, como já tive a ocasião aqui de dizer, e tudo isso. Mas com toda a franqueza, não sei se será um bom executor para isso e dessas políticas. Será a pessoa para escrever um bom programa, isso acredito que sim. Depois resta-nos agora as duas últimas os anúncios. O Humberto Baião, que é uma pessoa que eu conheço muito bem, embora não lide com ele já há alguns anos, mas, pelo Chega. Humberto Baião é um indivíduo que vem da ala esquerda, é um homem que, salvo erro, eu não sei se ele foi candidato, se foi eleito, qualquer coisa, tenho ideia que houve qualquer coisa dentro do Partido Socialista. Fez o seu percurso, não sou daqueles que digo isto ou digo aquilo, já sabia aquele que estava inscrito no Chega, e do ponto de vista do Chega e toda esta conjetura, parece-me um bom candidato. E parece-me um bom candidato porquê? Porque Humberto Baião era uma pessoa com qualidades e defeitos como todos nós temos há 5, 6 anos atrás, enfim, terá coisas boas, terá coisas más, com certeza, e não passa a ser, mas nunca vi ninguém, foi não sei para onde, e ele até já fala nisso, pôr-se lá debaixo das bombas dos americanos, aquela ficção toda que se criou, na minha opinião, e que na altura critiquei, mas ele fez isso, e portanto isso era um ato de esquerda, não era um ato de direita. Portanto, Humberto Baião não era isso, garantidamente fascista. Não digo que hoje o seja, mas tudo leva a crer que não é. Portanto, ou seja, é um bom candidato para o Chega. Portanto, e não chega dizer que o candidato do Chega, estou a brincar com as palavras, que é fascista. Isso não pega. E o Humberto Baião é daqueles que não se cala. Portanto, ele tirou. É um rapaz de gente humilde, que eu conheço perfeitamente, sempre lidou bem com as pessoas aqui, e que, como trabalhador estudante, tirou o curso de Sociologia na Universidade, tanto quanto julgo saber. Portanto, ele tem alguns conhecimentos, com certeza, andou sempre metido nestas coisas, foi uma pessoa sempre muito ativa, e, portanto, ele sabe discutir os problemas. E eu gostaria que os problemas com ele e com os outros, todos, fossem, e a rádio a proporcionar isso, fossem discutidos ideologicamente e politicamente. Sem ofensas, sem questões de caráter e sem ofensas baixas e rasteiras. Discussão do problema. O Raul Rasga. O Raul Rasga foi um filho desta rádio. Ele colaborou aqui há muitos anos, depois seguiu outra vida, foi para professor. Eu nem sabia, enfim, as tendências políticas dele, já não me lembro disso, já não me lembrava nada disso. Tenho uma excelente opinião sobre ele como pessoa e a família dele, que é uma família já tradicional aqui em Évora. Este é mesmo de Évora, o Baião parece-me que não, parece-me que é ali da zona de Arguengos, mas este é mesmo de Évora, mas com toda a franqueza, o Raul Rasga é uma pessoa inteligente, foi bom aluno, tudo mais, não seguiu a carreira de jornalismo, daria um bom jornalista, mas não sei se está dentro Muito da bem. problemática da cidade e se será ou não, mas também não se põe em hipótese de ele ser eleito presidente da Câmara. Muito bem, muito bem. Portanto, temos aqui gente capaz Para concluir, de José Faustino. É só isto. Muito só bem. um último apelo, deixe-me só reforçar, vou-me repetir, mas é que isto seja discutido com lisura, ideologicamente, politicamente e sem ofensas. Ora, vamos agora pedir um comentário sobre a morte do ex-ministro Jorge Coelho, esta semana. Silvério Cunha. Eu, claro, pessoalmente o conheci, mas todo o país o conhecia, seguia muito a participação dele na circulatura do quadrado e antes na quadratura do círculo, e para mim ele ficou conhecido, digamos, por todo o país por duas grandes frases, não é? Ou dois grandes atos, é quem se mete com o PS leva, e a outra que foi o pedido de demissão dele, de quando foi do desastre da ponte entre os rios, que foi um pedido simbólico, dado que era uma ponte do século XIX, uma ponte que nunca mais tinha sido vistoriada desde essa altura, a ponte Índice Ribeiro,
E acontece que uma ponte com 60 e muitos anos de existência, que não vai ser historiada, ele era o ministro dos equipamentos sociais, e quando esse desastre aconteceu, tendo morrido no mínimo 156 pessoas e provavelmente outras tantas que não se conhece, mas morreu bastante gente, acontece que ele realmente tomou uma posição imediatamente nessa noite, pediu a demissão dizendo: eu sou responsável politicamente e portanto, no fundo, como quem diz, eu penso que como ministro falhei num ponto. Olhem, devia ter mandado examinar os pontos, não sei tudo, não me disseram tudo, mas a verdade é esta, eu deveria saber, sou o responsável. Isso é muito importante, devo dizer, e termino dizendo assim, é muito importante que um ministro, um dirigente, tenha o seu staff, tenha os seus serviços e tenha um comportamento deste tipo. Por um lado, assume sempre as responsabilidades. Por outro lado, exige do seu staff total lealdade e sinceridade. Se o seu staff for leal e sincero, obviamente que está sempre a coberto. Porquê? Porque o responsável assume os erros dos outros. Porquê? Porque ele é o último responsável. Portanto, se houver erros, muito, claro, uma coisa é que haver crimes, etc., outra coisa é haver erros. Mas se há erros, muito bem, o responsável, em primeiro lugar, é sempre o dirigente máximo. Só depois é que se apuram outras responsabilidades. Jorge Coelho, a meu ver, levou isso a sério e realmente tomou uma posição séria. Portanto, levou a sério e tomou uma posição séria. E isso, para mim, representa muito simbolicamente. Num país que se tem esquecido muito desses aspectos, eu devo dizer que lembrar deste episódio nunca é demais. E é raro. De resto, era uma pessoa que naturalmente foi muito importante para o Partido Socialista e que fez muito pela máquina do Partido Socialista e pronto, e é isso que eu tenho a dizer. E claro, lamento a morte tão cedo dele, mais a mais uma pessoa que venceu doenças muito mais graves e de repente vai ver uma habitação e tem um ataque fulminante e morre. É sempre uma coisa que de facto nos levanta, digamos assim, sempre a questão de que de facto a nossa existência é curta e é frágil. José Faustino. Bem, eu conheci pessoalmente o Dr. Jorge Coelho, portanto, conheci-o e falei com ele, digamos, em várias ocasiões, mas quando falei mais com ele, quase 2 horas ou mais, era ele ministro numa audiência que me concedeu, a mim e outros companheiros ligados ao setor da rádio, essas coisas todas, já há muitos anos, é ele ministro, portanto pode-se já ver o tempo em que isto foi. Para mim teve muita importância porque foi o primeiro homem que me alertou para a ilusão que eu tinha na minha cabeça de Portugal sobre a questão económica de Portugal. Vivíamos nesse tempo, estávamos a construir a Expo, o António Guterres tinha chegado ao governo e a Expo e a Ponte e essas coisas todas, foi o tempo eufórico de Portugal. E ele fez-me ver, não vou aqui transcrever, até por respeito, a conversa que tivemos, que eu nunca mais esqueço. Ele tinha dúvidas sobre muitas coisas, não vou agora transmitir nada disso, ficará sempre naquele gabinete, mas fez-me ver que a realidade era bastante diferente daquilo que nos parecia. E aquilo que ele previa no futuro podia acontecer, efetivamente aconteceu, até para pior. E portanto, uma das coisas que eu guardo de Jorge Coelho é que era, não concordando em muitas coisas com ele politicamente, mas era um homem que tinha vida. Portanto, ele conhecia a vida. Aliás, ele agora, a última entretenimento dele, foi montar uma queijaria e as coisas na terra dele e andava entretido por aí. Administrou a Motengil, portanto, ele conhece a vida, ele conhece as empresas e tudo por dentro. E é por ter esse conhecimento da vida que ele tomou a atitude que tomou quando era ministro com a queda da ponte, e imediatamente se demitiu. E a vida política ativa para ele acabou. Nunca, todavia, deixou, e isso talvez seja, na minha opinião, o único pecado que lhe aponto, mas que respeito, ele sabendo que a política não batia certa sempre, a maior parte das vezes, com o que é a vida real das empresas, dos pequenos, dos médios, dos grandes, que ele conhecia muitíssimo de bem, ele, apesar de tudo, nunca deixou de ser leal ao Partido Socialista e de fazer o jogo do Partido Socialista. Ainda que na sombra, porque ele neste momento estava a trabalhar na candidatura de Medina para Lisboa, e tudo isso sempre afastado. Mas nunca ninguém ouviu aquele homem fazer uma crítica ao Partido Socialista. Portanto, ele foi de uma fidelidade extraordinária ao Partido Socialista e foi sempre um trunfo importante e influente até na vida política do Partido Socialista e do país, mas que
nunca pôs os seus conhecimentos da vida que tinha à frente dessa situação. Enfim, foi uma maneira de estar e que temos que respeitar. É profundamente triste e lamentável, a mim tocou-me muito, porque era mais novo do que eu, não é? Morrer estupidamente daquela maneira, não há palavras, quer dizer, é um choque. Nós, qualquer um, é como aqueles jovens no desporto e pessoas novas que diabo teriam direito a mais uns anos de vida. Portanto, eu estava ele tinha menos 1 ano ou 2 do que eu, tinha direito a mais de 15 anos ou 20, que diabo acho que todos temos, ir até aos 80 e tal, hoje como as coisas estão, não é? Portanto, mas nada a fazer, não podemos ter mão nisso, ninguém pode ter mão nisso. Ele tenho conhecimento disso, de outras paragens também, que ele teve alguns problemas de saúde, nunca entrei em pormenor porque não tinha intimidade com ele, a vez que tive assim mais foi nessa conversa que citei, foi resistindo a tudo, combateu em tudo, mas pronto, foi apanhado agora na curva, como se diz, e infelizmente é lamentável e triste, e de facto é uma coisa que nos deve deixar a todos tristes, porque muito bem. Era um político, tinha esta particularidade, por isso é que ele deixou a política, era um político que se conhecia da vida, e que a maior parte dos políticos hoje em dia, não é só os portugueses, não conhecem, não percebem nada do assunto. E por isso é que dizem as asneiras e fazem as asneiras que fazem. O último tema tem a ver com a Operação Marquês. Nesta altura que estamos a gravar o programa está a decorrer a leitura da decisão do juiz Ivo Rosa sobre a pronúncia ou não pronúncia para julgamento dos arguidos da Operação Marquês. Ora, para já a informação de que José Sócrates foi ilibado de acusação de corrupção relacionada com o grupo Lena por prescrição. Uma outra informação dá conta de que vai ser extraída uma certidão para a Procuradoria-Geral da República averiguar a distribuição do processo da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre. São para já estas as poucas informações. Não, mas também já caiu, eu também estou aqui a ver, também vejo a televisão um bocadinho, os crimes de corrupção no TGV e no Parque Solar também já caíram. E há, por exemplo, a ex-mulher dele já está fora, não é pronunciada, os documentos tirados do processo face oculta não foram considerados, o motorista, o Perna, também está fora, a mulher do engenheiro Santos Silva está fora, a corrupção do Grupo Lena está fora, e portanto está a cair a pouco e pouco, crime a crime, estão a cair a pouco e pouco. Muito bem. Silvério Cunha, um comentário rápido? Eu vou ser breve, eu vou dizer somente o seguinte, é claro que com 7 anos a 8 de processo para aqui e para acolá e com até cenas rocambolescas de que aqui falámos muitas vezes, é evidente que tudo que se vai passar vai desagradar a uns e agradar muito a outros, e portanto o juiz Ivo Rosa vai ser detestado por uns, odiado por uns e amado por outros. Eu só queria dizer o seguinte, a mim não me interessa isso, a mim interessa-me agora o que de facto o Tribunal está digamos, a decidir. O juiz Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre são juízes totalmente diferentes, é uma coisa que eu também não percebo como é que o DCIAP, que aliás o Presidente do Supremo Tribunal já propôs a extinção do DCIAP, acontece que o DCIAP de facto ter 2 juízes não cabe na cabeça de ninguém, devia ser um tribunal que devia ter pelo menos 8 juízes para que houvesse uma distribuição razoável de tudo e não houvesse suspeições, mas há uma coisa há uma grande diferença entre os 2 juízes e que é a chamada apreciação da prova indireta. Acontece que as pessoas julgam motivos que o direito é como matemática, 2 e 2 são 4, mas não são porque, de facto, há que apreciar não só provas, diretas e indiretas, materiais e imateriais, e ainda há que interpretar e aplicar a lei, e a lei interpreta-se a partir de linguagem comum, e, portanto, a prova direta e material é óbvia e é simples, toda a gente já percebeu isso. Alguém mata alguém, tem as impressões digitais, vira no atirar, vira no matar, é uma prova direta. A prova indireta é muito difícil e nos crimes de corrupção ainda é mais difícil ainda e, portanto, os juízes tiram muitas vezes, digamos, conclusões por inferência. Ora, aqui está o problema, é que, a meu ver, o juiz Ivo Rosa pertence àquela categoria de juízes mais anglo-saxónicos, aqui olham para estas questões e dizem assim, bom, a prova indireta tem que não deixar nenhuma dúvida, qualquer dúvida razoável.
Acontece que o juiz Carlos Alexandre tem uma perspectiva, a meu ver, claramente diferente. A prova indireta é sempre, significa sempre qualquer coisa, porque no fundo há ali uma presunção pessimista sobre a personalidade do arguido. É evidente que eu não conheço o processo, esta pronúncia desta em 6.000 palavras e, portanto, agora vai-se iniciar um longo processo de recursos para aqui e para lá, mas eu queria dizer o seguinte. Eu, portanto, não posso tomar partido para já, até porque não li nada, não sei nada, mas é verdade que eu sou adepto das posições de profundo rigor quanto à prova indireta. Por uma razão, porque a prova indireta permite tudo. Permite até que uma difamação passe a prova, em rigor. Permite que o diz que passe a prova. Basta que o juiz tenha a intuição de que é assim. Ora, o juiz não pode ter intuições. Porque o juiz não é Nossa Senhora de Fátima, não é Deus, não sabe tudo, não é omnisciente, não é omnipotente, não é omnipresente. Portanto, acontece que há que ter muito rigor quanto à prova indireta. E, a meu ver, na prova indireta deve-se sempre ter um máximo de rigor. Não sendo possível esse máximo de rigor, funciona a dúvida razoável. Esta é a minha posição de princípio, mas isto é a minha posição de ver o direito em termos de razoabilidade, ou seja, nem total racionalidade, nem total irracionalidade. É razoabilidade, e digamos assim, e capacidade de fazer perceber as coisas. Portanto, agora vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu sou sincero, digamos, acho que as pessoas têm que compreender que os juízes têm que fazer essas apreciações. E o errado do nosso país é que toda a gente, e termino agora, o errado é que toda a gente fala, mas no fundo não sabe nada. Toda a gente é juiz e ninguém sabe nada. E devo dizer uma coisa curiosa. Foi a primeira vez em que não saiu notícia nenhuma sobre a decisão do juiz Ivo Rosa, foi desta vez. Num país onde o segredo de justiça legalmente é crime e não existe, num país onde a gente fala, há fugas para aqui e para lá. Devo dizer que, independentemente do que venha a ser dito pelo juiz Ivo Rosa, há uma coisa que é certa, o juiz Ivo Rosa agiu muito bem no sentido de não permitir que se soubesse o que quer que fosse para não dar asa a boatos. Nós estamos agora a saber. Não foi nenhum jornal, nem nenhuma televisão que noticiou ontem ou anteontem o que estava lá escrito. Isso é uma coisa muito importante e que, a meu ver, mostra seriedade no processo. E, portanto, acho que é assim. Agora, naturalmente, isto agora tem pano para mangas, vai dar para muita coisa ainda e vai durar mais 6 anos para aí, para se descobrir o que quer que seja mais. Mas pronto, mas agora há que aguardar. José Faustino. Eu realço já para começar esse ponto que o professor Silvério Cunha disse. Pela primeira vez ninguém soube o que é que aconteceu antes, ninguém sabia nada, e souberam todos ao mesmo tempo em direto para a televisão. Portanto, mais claro do que isto e mais transparente não há. Portanto, e aqui já começa de facto a marcar pontos e a fazer diferença. Eu, para mim, tenho aqui dito sempre aos nossos ouvintes, tenho uma história, tudo aquilo que tenho ouvido, que não foi a história que o Ministério Público saiu e isso vai correr mal. Portanto, eu acho que Sócrates era sócio de Augusto de Santos Silva e não podia assumir o negócio porque era primeiro-ministro. Não sei, isso não sei. Sinceramente não sei se favoreceu ou não esses negócios e o dinheiro era deles, não é? Portanto, mas não é para mim evidente que teria a ver com a corrupção. Pode haver aqui uma falha moral, pode ter havido até corrupção, mas acho que o Ministério Público seguiu uma história que para mim é evidente, mas estou sozinho, ninguém contesta a história, só é que a conto, para mim é evidente. Eles veem outra história, bom, problema deles ou meu, não interessa. Mas não vejo de facto, aliás, o engenheiro Zé Sócrates, eu tentava ver se me estava a lembrar, para este programa não me lembrei, não tive tempo de ir procurar, talvez o professor Silvério Cunha me ajude e o Sérgio. O Zé Sócrates, quando foi preso no aeroporto, a acusação era outra, não era nenhuma das que está agora. Lembra-se, professor? Lembra. Mas não se lembra qual é. Nós já nem nos lembramos. Portanto, ele foi preso e começou a investigação. Valdo Lobo aparece depois. Nunca ninguém tinha falado em Valdo Lobo. Portanto, tudo isto é mal conduzido. O mega processo. Tantos, é claro, agora daqueles todos, 8 já estão, não são acusados, portanto já estão livres. Para já, não é? Porque o Ministério Público pode recorrer, mas daqueles todos 8 já estão isentos, segundo o pronunciamento dos FIIs, eu estou ali a ver, e portanto isto não pode correr bem. Quer dizer, estes mega processos, tudo isto tem todos os ingredientes para correr mal. E portanto não pode correr bem. Portanto, é impossível uma coisa que começa torta, como diz o povo, tarde ou nunca sem direita. Portanto, isto
nunca se endireitará. Aliás, isto só chegará ao fim, daqui a 15 anos, ou que tempo é que já estamos todos muito mais velhos e tudo isso, porque eu pergunto, só para se perceber o que estou a dizer melhor, o que é que faz ali o Espírito Santo e os outros metidos no meio daquilo? Por exemplo, eu vejo ali o Vara metido como acusado, enfim, com possível arguido, mas ele já teve o seu processo no tal face oculta. Este é outro, portanto, nem validou que as coisas não se julguem. O Espírito Santo também tem muitos processos, pode vir a este processo como corruptor eventualmente, mas parece-me que há ali mais coisas do que isso. Portanto, muito bem. Acho que é um exagero. Aliás, temos de terminar. Aqui na televisão vê-se o resumo da conclusão do juízo de Ivo Rosa, é uma resma de papel que ali está, de folhas, portanto, talvez que devem ser a letra grossa, mas aquilo é uma resma de papel que ali está. Tem 6.000 páginas. Isto é de loucos. Portanto, isto tem que ser visto. Certamente será um assunto que irá voltar aqui ao programa. Ficamos por aqui, cumprimos a hora, um bocadinho mais de uma hora de programa. Muito obrigado pela vossa participação, mais uma vez à distância. A revista da semana fica por aqui e regressa 2 a 8 dias. Boa tarde.